Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Às terças e sextas, eu posto aulas de passo a passo de peças fáceis de fazer, que gastam pouco material, tá? Agora, às quinta-feira, eu coloco aulas que não são aulas, são dicas de coisas que eu faço, que funciona e eu passo para vocês, tá? Se você está chegando agora, não me conhece, está chegando agora de paraquedas no canal, seja muito bem-vinda, tá? Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. Vamos curtir esse vídeo, meninas, por favor, porque a maneira de vocês colaborarem para que o canal cresça e eu possa fazer cada vez coisas melhores e melhorar as condições do canal, a forma de vocês colaborarem para isso é vocês clicando no curtir, tá? Curtam o vídeo. Então, é assim, hoje nós vamos fazer um barrado de pano de prata. Um barrado bem fácil de fazer. Esse barradinho aqui, ó. Ele é bem facinho de fazer. É um barrado simples, simples, simples de tudo. O que dá mais, agrega mais valor nele, que dá mais uma chiqueireza nele, é a corujinha, tá? Então, ele é super simplesinho. Quem me conhece sabe, eu faço sempre um barrado secundário com um elozinho de pendurar, tá? Ele tá bem no passo a passo, explicadinho. Coruja, gente, coruja é uma coisa que vende. Pano de prato, qualquer coisa que vocês fizerem para a cozinha, acho que o lugar de coruja é na cozinha. Porque tudo que a gente faz de cozinha, se você colocar uma coruja, pode contar, vai vender e vender legal, tá? Então, o molde vai estar no arquivo do grupo e quem não está no grupo ainda do canal, eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, o link do canal, tá? Para vocês entrarem lá e pedir para participar. Tá aqui. Espero que vocês gostem, foi feito com muito carinho, pensando em vocês. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. Um beijo no coração de todas. Então, gente, para fazer esse nosso pano de prato, nós vamos precisar de pano de prato e tecido para fazer o barrado. Esse barrado é um barrado super simplesinho, tá? Super simplesinho. O que dá o diferencial dele é o pet aplique que você vai utilizar. Eu vou utilizar também para fazer ele esse tipo de aviamento aqui. Vocês podem utilizar uma cianinha, porque combina com a asa das corujinhas, tá? Vocês podem usar uma cianinha, um galãozinho, um viés, tá? Combinando só para a título de acabamento. Ou utilizar só o tecido, tá? Então, é assim. Quanto ao tecido do pano de prato, se você compra o seu tecido pronto, ele provavelmente vem com bainha nas 4 pontas. Então, você vai descosturar ou cortar a bainha na extremidade onde vai ser colocado o barrado, tá? Eu compro o tecido do pano de prato. Então, é assim, se você também compra o pano de prato para fazer o tecido do pano de prato, você vai fazer bainha só nas extremidades laterais, onde não vai o barrado, tá? Quem me conhece sabe que eu faço 2 barrados. O barrado principal, que é o mais enfeitado, e o barrado secundário, que é um barradinho mais fino, estreito, com um elozinho para pendurar. Então, é assim, o tecido de pano de prato, ele vem com uma orelha, tá vendo? Todo tecido vem, né? Aqui, ó, essa é a orelha do tecido. É isso que não deixa esse tecido desfiar.
E esse tecido para pano de prato, ele desfia com muita facilidade. Então, eu sempre que eu vou fazer, se você colocar o barrado aqui, vai ficar aparecendo e fica feio, né? Quando a pessoa olha do avesso, vê a beirada da orelha. Então, eu costumo cortar desse jeito aqui, ó. Eu deixo 0,2 centímetros, tá? Só uma beiradinha de orelha, só para selar o tecido, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai dobrar assim ao meio e dar um pique aqui. Para você saber o meio do tecido. Você vai fazer isso desse lado e desse outro lado, onde você vai colocar também o barrado. Agora, para o tecido, é assim. O tecido do barrado secundário, ele é um tecido, a gente utiliza um tecido mais fininho, mais estreito, tá? Esse tecido, no assim, deixa eu tirar vou botar aqui em cima da faixa que dá para ver melhor. Ele no assim tem 8 centímetros, tá? E no assim, na largura, ele tem o tamanho do seu pano de prato mais 1,5 centímetros para cada lado, para fazer o acabamento, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai dobrar o seu tecido 0,5 centímetro e vincar. Aí é o seguinte, essa parte aqui do barrado secundário é a parte de cima, né? É a parte que ele vai ficar pendurado. Então, ele vai ficar assim. Então, isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, as minhas corujinhas, eu estou usando um tecido de coruja, tá vendo? Ó, tecidinho de coruja. E essas corujas estão todas de pé. Se o seu tecido, como o meu, tem uma direção, então, no tecido secundário, você vai dobrar, fazer essa dobradura no pé da coruja, no pé do desenho, na parte de baixo do sentido do seu desenho. Você vai fazer uma dobradura de 0,5 centímetro e vincar, tá? Para fazer o elozinho que pendura, você vai cortar um tecido com 5 centímetros assim e 14 assim. Vai dobrar igual o viés, desse jeitinho aqui, ó. Uma ponta para dentro, outra ponta para dentro, e depois vai juntar uma na outra. Aí você vai fazer uma costura aqui e outra embaixo. Aí depois que fizer essa costura, você vai juntar aqui as duas pontinhas, tá vendo? Ó, e vai fazer uma costurazinha aqui, tá? Isso feito, você vai pegar o seu pano de prato, com o avesso para cima, você vai pegar o seu barradinho, vai dobrar ele ao meio, dobrou ao meio, dá um piquezinho aqui no meio, tá? Só para marcar o meio. Aí você vai colocar ele aqui, ó, com o avesso também para cima, pique com pique e alfinetar. Alfinetou, depois disso aqui já costurado, depois de costurado, você vai encaixar ele aqui, ó. À sua esquerda. Isso é opcional. Tem gente que prefere colocar no meio, tem pessoas que colocam aqui na direita. Se você colocar à esquerda, quando virar, ele vai ficar à direita. E é assim que eu prefiro, tá? Mas é uma questão de gosto também. Aí tá. Estando assim, você vai passar uma costura de um pezinho de máquina aqui, com retrocesso no início e retrocesso no final, tá? Feito isso, nós vamos para o barrado. O barrado principal,
Geralmente eu faço ele com 12 centímetros, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai virar, ó, uma pontinha dele, ó, e vai dobrar aqui e vicar meio centímetro. Aí deixa eu falar uma coisa. Esse barrado principal, ele, ao contrário do outro, ele vai ficar assim de pé, né? Ele vai ficar assim, ó. As corujinhas vão ficar nesse sentido aqui, ó, de pé para mim. Então, eu vou fazer esse vinco que eu vou fazer na cabeça da coruja, é na cabeça do desenho. Então, o barrado secundário, se o seu desenho, o desenho do seu tecido tem um sentido, o vinco para o acabamento é no pé da peça. É no pé do desenho, é na parte de baixo do desenho. O barrado principal, se o seu desenho tem um sentido, esse vinco de acabamento vai ser na cabeça do desenho, ou seja, na parte de cima do desenho, tá? O tamanho dele na largura, a mesma coisa do secundário, é 1,5 centímetro a mais que o seu pano de prato, tá? Para poder fazer o acabamento. Aí, ó, eu vou colocar esse aviamentozinho aqui, que ele é muito bonitinho. Mas você pode colocar, se você tiver uma cianinha, um galãozinho, um viés ou um passa-fita, tá? Eu já vou colocar ele aqui, eu já vou costurar ele aqui, antes de passar ele, antes de botar ele na peça, tá? Eu vou lá na máquina e vou passar uma costura desse jeito aqui, tá? Aí é o seguinte, vocês podem observar que eu utilizei na linha, na máquina, a linha azul. A linha de baixo, branca, porque o tecido do pano de prato é branco, vai ficar branco mesmo. Mas aqui, como o aviamento é azul, eu utilizei a linha azul. Tudo isso é capricho, tá, gente? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar o nosso tecido do pano de prato, do barrado. Aqui eu tô usando tricoline, tá? Geralmente, meus barrados, eu faço ele em tricoline. Dá um piquezinho aqui. Aqui eu já tinha dado, né? Então, você vai colocar aqui, ó, pique com pique. E assim você vai centralizar o seu tecido no pano de prato, tá? E alfinetar. A mesma coisa que nós fizemos com o tecidinho alfinetado, tá? Vocês podem observar que eu coloco meus alfinetes assim, ó, de pé. Porque quando eu passo com o pezinho da máquina, eu não preciso ficar tirando o alfinete. Eu posso passar por cima sem susto, sem medo. Então, nós vamos costurar aqui um pezinho de máquina. Esse aqui é o pezinho da máquina, tá? Quando eu falo costurar um pezinho de máquina, eu tô falando para vocês que vocês vão repousar o pé da máquina de vocês aqui, encostado na beirada do tecido. E vai manter ele sempre assim, ó, alinhado com a beirada do tecido. Algumas meninas falaram assim, Glácia, como que eu faço para costurar reto? É isso. Você mantendo ele alinhado aqui, a sua agulha vai bater sempre na mesma direção. Vai ser uma linha reta, tá? Essa é uma das formas. Isso aqui a gente chama de um pé de máquina. Ou seja, vai ter a distância da beirada para cá, vai ser esse pezinho aqui, ó. Esse lado aqui desse pezinho de máquina. São 2 pezinhos, tá vendo? 1, 2. Vai ser um pezinho de máquina, tá? E a agulha vai bater aqui no meio. Quando eu falo retrocesso no início, retrocesso no final, eu tô falando que você vai dar 3 pontinhos para frente, 3 pontinhos para trás e continuar a sua costura. Esses 3 pontinhos para trás é o arremate.
É a mesma coisa quando você está costurando a mão e você faz um nozinho na ponta da linha na agulha, que não vai deixar a sua costura soltar. E quando você faz 3 pontinhos retrocesso no final, é o que? Você vai costurar até o final, você vai voltar 3 pontinhos e seguir adiante. Você está arrematando a sua costura no final, para ela não se desfazer com facilidade. Isso é quando você está costurando a mão, você terminou a sua costura, você faz aquele arremate com nozinho também, para segurar a linha. É simplesmente isso, tá? Então, nós vamos lá para a máquina, um pezinho de máquina, retrocesso no início, retrocesso no final. Eu fiz em azul a linha, porque aqui não tem problema, que vai ficar do avesso. Só para vocês verem como ficou reta, tá vendo, ó? Um pezinho de máquina, tá? O barrado principal e o barrado secundário, tá? Já tá todos dois costuradinhos aqui. Agora nós vamos virar. Assim, o barrado secundário, ele tem esse elozinho, né? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó. E dar uma cortada aqui nesse elo, tá? Porque se ele ficar muito grosso, ele vai deixar grossa, porque aí não fica muito grosso na hora de você costurar. Ferro quente à mão, né? Temperatura algodão, claro. Nós vamos virar a nossa peça. Aí assim, ó. Você vai colocar o seu pano de prato com a parte da frente para cima. O seu tecido tá costurado aqui do avesso. Você vai virar ele para cima, tá? Virou ele para cima, ó. Deixa eu virar aqui para ficar melhor para vocês verem. Você vai dobrar assim, ó, tá? E vai passar, porque assim você vai estar amaciando, ó, a costura. Vai facilitar na hora de você virar a peça, tá? Aí, na hora de você virar a sua peça, ela já vai virar dobradinha direitinho, tá? Por isso que eu corto aqui, ó, tá? Fica mais fácil de dobrar. Aí, o que que você vai fazer? Ó, vai virar pra cá. Virou, fez isso, virou, ela já cai aqui certinha, tá vendo? Quando você passa, ela já cai certinha. Aí você só vai ajudar com o ferro. A melhor técnica que tem, gente, é capricho e ferro quente na costura criativa, tá? E tá aqui, ó, passadinho, direitinho, bonitinho, tá? Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui desse lado. Se por um acaso você achar que sobrou muito tecido, como é o caso aqui, eu vou cortar para não ficar muito coisa que não precisa, né? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele, ó, tá aqui, ó. Eu vou dobrar, tá aqui. Eu vou dobrar ele bem rente ao tecido, tá? Eu vou virar ele o mais rente ao tecido possível. E vou vincar com o ferro. Ó, vinquei com o ferro, tá? Aí depois, ó, é só virar pra cá e dobrar exatamente no vinco que vocês fizeram, tá? Que vai cair certinho na beirada, ó. Dobrou no vinco, ele vai cair certinho aqui, tá vendo? Passou
direitinho, tá vendo? Aí vocês vão alfinetar. Ó, a mesma coisa nós vamos fazer com esse lado aqui. Eu vou cortar porque ficou grande. Não tem necessidade disso. Nós vamos fazer uma costura rebatendo, fixando o tecido aqui do lado, rebatendo aqui na ponta e aqui. Retrocesso no início, retrocesso no final. E a mesma coisa nós vamos fazer com esse tecido aqui, tá? Com o tecido principal. A mesmíssima coisa. Desse jeitinho aqui, tá? Percebam, gente, olha, eu coloquei esse aviamento azul, mas eu poderia colocar nesse tom de verde, eu poderia colocar rosa, eu poderia colocar cor de abóbora, tá? Então, gente, às vezes a gente vai costurar um tecido e tem a costura, tem a dobra desse tecido e às vezes a máquina da gente no início, quando a gente vai costurar, ela engasga e ela prende o tecido embaixo. Para evitar isso, o que você faz? Em vez de você começar lá na beiradinha, você começa um pouquinho adiante e dá um retrocesso, tá? Porque automaticamente você já arremata a peça. Ó, desse jeito aqui. Que aí quando você passar, não vai engasgar, tá? Aí você vem na beiradinha do tecido. Então, gente, tá aqui, ó, prontinho o pano de prato. Então, esse pano de prato é o mais simples possível. Assim ele já tá bem bonitinho, tá vendo? Porque, apesar de simples, teve um cuidado no acabamento dele, tá? Teve um cuidado nas cores, nas combinações de cores, né? Então, é assim. Se você não gosta de trabalhar com pet aplique, você pode ou complementar aqui com botões, ou você pode fazer fuxicos, ou um lacinho de fita aqui, um lacinho com tecido do próprio tecido, ou um poazinho, um lacinho aqui no meio, já tá um pano de prato bem digno, tá? Os dois barradinhos, bonitinhos, direitinhos. Eu sempre dou a opção de um pet aplique. Eu gosto de colocar o pet aplique nos meus panos de prato, mas para quem faz aquele pano de prato do dia a dia, isso aqui é um ótimo barrado, tá? Já assim já fica bem bonitinho. Então, o pet aplique que eu vou fazer é uma coruja. O molde é esse aqui, ó. Tá? O molde é esse.
eu vou passar esse risco por um papel A4 e vou escanear e deixar lá no grupo. O grupo do canal, quem não faz parte do grupo do canal, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do grupo, tá? Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do grupo para vocês acessarem. Aí vocês vão clicar e clicar em participar, eu vou aceitar. O desenho do molde vai estar no arquivo do grupo. Eu vou deixar o link da aula que eu dei de PET Aplique, tá? Que nela você vai aprender até tirar o molde diretamente do computador sem imprimir. E você vai aprender também, vou deixar o link também da aula do caseado, tá? Que essas duas aulas se completam, a do PET Aplique e a do caseado, tá? Então, é assim, o molde é esse aqui. Eu já passei para o papel termocolante, tá? É da corujinha. Ó, são essas peças aqui. As partes de dentro do olho, a parte de fora do olho, a bolinha do olho, duas asinhas e a barriguinha da coruja, tá? A primeira coisa que eu vou fazer para estabilizar a minha coruja é o quê? Eu vou dobrar aqui o tecido, ó, e vou dar uma vincada nele aqui, porque eu tenho que saber o centro dele para centralizar a minha coruja. Então, já sei que o centro dele é esse aqui. Vou dobrar aqui, ó. Já sei mais ou menos aonde é o centro dela também. Vou até fazer um pontinho aqui no centro dela, que como aqui eu vou colar a barriguinha, não tem problema. Ó. Tiro o papel que protege da cola. E coloco aqui. O esquema de montagem é esse aqui, ó, tá? Depois dela toda esquematizada, colocou direitinho, aí vem 20 segundos, né, com ferro em cima, a temperatura algodão, tá? Pra acabar de fixar. E tá aqui, ó, prontinho, tá? O meu termocolante é o definitivo, né? Tá na embalagem, que não precisa fazer caseado. Mas coisas de cozinha são muito lavadas, né? São muito laváveis. E eu prefiro fazer o caseado, mesmo porque com o caseado fica muito mais bonitinho, porque realça e define as cores, tá? Então, vou lá para a máquina fazer o caseado e venho mostrar como ficou para vocês. Então, gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O molde vai estar assim, ó, lá no arquivo, tá? Do grupo. As peças todas separadinhas. Vocês olhem aqui como eu montei e vocês montem lá, tá? Aí tá assim, ó, asa, cortar 2 vezes. Quando for cortar a asa, corta em espelho. O que é cortar em espelho? Você vai botar ela, vai riscar, depois vai virar o molde do avesso e vai riscar de novo. Porque a asa tem que ser em espelho, tá? Para botar uma aqui e outra do outro lado. Ó, o corpo, cortar uma vez. A parte de fora dos olhos, cortar uma vez. Aqui, cortar 2 vezes, são 2 olhos. A parte de dentro dos olhos, a bolinha do olho, o bico, cortar o bico uma vez, a barriga uma vez, tá? É só ler, não tem mistério.
Agora, os meus moldes, eu boto essa escala aqui, ó, de 3 centímetros. O que é essa escala de 3 centímetros? É assim, você vai com a régua. Se você imprimir na Lan House, você leva a sua réguinha para a Lan House e quando imprimir, você vai medir. Se der 3 centímetros, quer dizer que seu tamanho está no tamanho natural, seu molde. O desenho está no tamanho natural. E ficou assim, ó, a nossa peça, tá? Esse pet aplique, gente, ele é facinho de fazer, ele é facinho de casear. Então, eu gostei, eu quis botar ele aqui, porque eu me propus a fazer uma peça fácil, tá? E ele é facinho. Essa corujinha, ela é super simpática e ela fica ótima em camiseta, tá? Fica ótimo em camiseta, em ecobags, tá? Tem aqui, lá no grupo, tem outros moldes de coruja. Eu amo coruja e vou estar sempre trazendo. Então, para vocês saberem qual é essa coruja aqui, é uma dica. Vai pela data do vídeo. Se o vídeo você vê lá na descrição do vídeo. A data do lançamento do vídeo é dia 5. É uma suposição, tá, gente? Não estou dizendo que é isso, não. Se por acaso a data for no dia 5, você vai procurar o molde de coruja do dia 4 ou 5. Que às vezes eu coloco um dia antes para vocês já irem vendo, né? Então, vai sempre pela data do vídeo, tá? Que aí vocês vão achar mais fácil. Porque às vezes eu lanço a aula, mas a pessoa só tá vendo daqui a 6 meses, 1 ano. Aí vai lá no arquivo do grupo, aí tá lá para baixo. Então, o ideal é vocês procurarem pela data. Vai arrastando até chegar na data que vocês querem, tá? Que é mais fácil. Então, é essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, pensando em vocês. Pano de prato, só o barradinho, né? Os 2 barradinhos, eu vendo a R$10. Com o pet aplique, então, um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.